Muito bem, e neste capítulo, capítulo 8, nós vamos estudar os europeus no Brasil, as influências que esse povo, o povo europeu, deixou e colaborou com o Brasil, com seus costumes, com suas tradições, assim como os indígenas, que foram de grande importância e de grande contribuição para a nossa cultura, e assim como os africanos e afrodescendentes, como estudamos no capítulo 7. As imagens aí na página 86 e 87 mostram que no continente europeu, assim como em todo o mundo, existem diferentes costumes e tradições. Em cada imagem apresenta uma dança. Vocês perceberam isso? Cada imagem com a legenda tem uma dança. E o que há em comum entre esse costume e o Brasil? No Brasil, nós também temos muitas danças. Por exemplo, na primeira dança, crianças dançam na Festa da Flor em Portugal, em 2016. Essa dança da flor, ela também parece muito com as nossas danças juninas, nossas danças folclóricas até. A número 2 é uma tradição europeia que se manifesta na Europa e no Brasil, que são mulheres fantasiadas em festa de carnaval, na Espanha. A imagem número 3, na página 87, são italianos dançam no Festival Folclórico de Rússia, Itália, em 2015. Tem a ver com o Brasil? Sim, porque nós também temos festa folclórica. E na página 87 nós temos aí uma dança cracoviana na Polônia, que também se parece muito com a dança portuguesa, né? Com a dança que nós temos no período de festa folclórica. Na página 88 nós temos uma atividade com o mês e o ano do calendário que nós estamos, né? Vocês vão preencher aí o calendário. Os primeiros europeus no Brasil. Uma das influências culturais que percebemos com mais facilidade no cotidiano, no nosso cotidiano, é a língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, mas ela não é a única falada em nosso território, no país. Os povos indígenas, por exemplo, falam outras línguas de variadas etnias. E existem também comunidades que, mesmo vivendo aqui, falam alemão e outras que falam japonês, porém, nossa língua oficial é a língua portuguesa. Além da língua, existem outras expressões da cultura portuguesa no Brasil, como a nossa religião, a religião católica, e o calendário, que nos mostra os dias, as semanas e os meses do ano. São expressões da cultura portuguesa. E aí vocês vão realizar essa atividade. Nós vamos agora para a página 89, conhecer outros europeus. Além da cultura portuguesa, elementos de outras culturas europeias estão presentes na cultura brasileira, como, por exemplo, os franceses. Quando eles chegaram ao Brasil, trouxeram o hábito de fazer um tipo de pão chamado baguete, que vocês conhecem muito bem, né? Que é esse que está na imagem aí no canto esquerdo. No entanto, o contato com a cultura brasileira resultou em uma nova variedade de pão, ou seja, como se fosse uma nova versão do pão baguete, que é o pão francês, bem parecido com o pão baguete, porém ele é menor, né? Então é uma nova versão do pão francês, do pão baguete. Recebemos também influência dos holandeses. Eles construíram aqui casas e prédios muito parecidos com o que existiam na Holanda, como vocês podem perceber aí na imagem, na página 89. E aí, na página 90, vocês vão fazer uma pesquisa de outros elementos culturais do Brasil que tiveram influência dos portugueses, dos franceses ou até mesmo dos holandeses. Depois, vocês vão desenhar qual foi a influência europeia que mais chamou a atenção nessa pesquisa. E aí nós vamos para a página 91, os europeus que chegaram depois. Houve grupo de europeus que vieram para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida, né?
Entre esses grupos estão os imigrantes italianos. Vocês sabem o que é um imigrante? Muito bem. O imigrante é o indivíduo que vem de outro país para um país, né? A imigração é a entrada de indivíduos em outro país, ou seja, vem de um país para outro país. Ao longo do tempo, a presença italiana no Brasil influenciou muito a culinária, ou seja, a nossa comida, com a macarronada, a pizza, que nós vimos no capítulo anterior, na atividade, e o panetone, que são receitas deliciosas e que hoje fazem parte da nossa culinária, né? Panetone, vocês sabem, todo ano a gente come no Natal, né? Entre outros grupos, vieram também para cá os alemães, que trouxeram o hábito de consumir salsicha, bolo de cuca e conservas, como chucrute, que não é da nossa região. Já os franceses contribuíram com as geleias, os croissants e os ratatouille. Esses últimos que eu falei, croissant, por exemplo, são comidas mais do sul, alimentos da culinária do sul, mas que também temos aqui já na nossa região. Se você procurar numa determinada padaria, lanchonete, a gente já encontra até mesmo em restaurante específico europeu, restaurante italiano, restaurante francês, restaurante português. Então já temos aqui na nossa região. Vocês vão realizar agora a página 92, que é a observação da imagem e a interpretação. Depois, por último, a interpretação da página 93. Desejo a todos uma boa tarde de estudos e qualquer dúvida podem me mandar. Boa aula!